Se fosse para definir esse episódio com uma única palavra, ela seria liberdade. Não só uma liberdade se tratando de como o Luffy usa os seus poderes na forma do Gear 5, mas principalmente a liberdade criativa e artística que esse episódio trouxe, com diversos animadores tendo a oportunidade de inserir suas próprias identidades visuais e assim enriquecendo ainda mais esse poder do Luffy, que consiste exatamente na temática da liberdade. Galera, chegamos então a mais um episódio onde podemos ver o Gear 5 animado, o episódio 1072, e muita gente afirmou que foi inclusive melhor do que o anterior. Eu quero saber a opinião de vocês, as melhores cenas que vocês acharam, né, as suas cenas favoritas desse episódio aí nos comentários, e vambora comentar sobre mais um episódio lendário de One Piece. Mas antes, lembra de sempre chegar deixando o like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo, e lembrando que ontem foi lançado aqui no canal o review do capítulo do mangá de One Piece, que saiu num dia completamente aleatório essa semana, que foi no sábado, e eu acabei conseguindo postar no domingo. Então, se você não assistiu ainda, corre lá para assistir, que ó, a pica chegou em Egghead. Pica no Mi chegou em Egghead e o bagulho vai ficar tenso. Vamos lá, galera, falar sobre as cenas de maior destaque desse episódio, enquanto eu vou tecendo alguns comentários por cima. Primeira cena muito curiosa que a gente teve foi o Luffy sendo engolido pelo Kaido e ele brincando ali, né? Muito clássico isso dos cartoons antigos, né? O personagem ele ser engolido e depois ele ficar ali brincando dentro do corpo de outro ser. E nisso ele se expande, depois ele consegue fazer um pinball dentro do Kaido, e a grande graça, na real, foi depois ele conseguir esticar os braços dele através dos olhos do Kaido e se jogar pra fora de volta, né, passando pela boca. E esse foi o primeiro exemplo que a gente teve do Luffy ele sendo capaz de não só moldar o ambiente como borracha, mas também moldar outros seres vivos como borracha também, o que é muito incrível, né? Um feito muito incrível do Luffy ele conseguir fazer isso com o seu despertar, porque o Kaido a gente sabe que ele também se protege com o Haki do armamento, mas mesmo assim o Luffy ainda consegue afetar o corpo do Kaido com seu despertar. E o destaque nessa primeira cena também vai para a animação, né? Muito clássica do animador chamado Naotoshi Shida, que sempre faz uma animação extremamente bem detalhada, com contraste até bastante forte e principalmente com um estilo de animação, com uma identidade visual na sua animação, onde parece que os personagens eles são praticamente sinuosos, né? O que até combina com a temática do Luffy também, principalmente nesse episódio nessa forma. Depois vemos inclusive um outro exemplo, já aproveitando o gancho aqui, lá no final do episódio, do Luffy ele afundando o seu braço ali no rosto do Kaido, o que fez muita gente pensar que ele tinha conseguido atravessar a cabeça do Kaido, mas na verdade ele só conseguiu afundar mesmo, né? Foi um soco ali dado em extrema câmera lenta pra gente sentir o quão fundo iria realmente o punho do Luffy dentro da cabeça do Kaido e depois arremessando ele pra longe, né? Mas mais um exemplo do Luffy ele sendo capaz de moldar o próprio Kaido como sendo feito de borracha. Temos também o Luffy durante esse episódio, galera. Essa foi minha segunda cena favorita, que foi o Luffy ele prestes a se transformar num gigante depois que ele é arremessado lá pro alto, galera. Até falando antes desse momento acontecer, a gente tem um easter egg exclusivo do anime, que foi a sua silhueta, lembrando muito a silhueta dele lá no final do arco de Skypiea, onde a sua sombra ela parece extremamente grande ali através das nuvens, né? E a gente pode ver isso aqui também sendo reproduzido mais uma vez, só que dessa vez o Luffy, de fato, ele se transformando num gigante. Foi muito legal esse paralelo que eles fizeram pela importância, né, que o arco de Skypiea ele teve, principalmente para essa transformação. Nessa forma de gigante a gente pode ver o Luffy pulando corda com o Kaido, mas principalmente nessa hora a gente pode ver que o seu chapéu de palha também fica gigante igual ele como um todo, o que faz a gente pensar, não existe um segundo chapéu de palha lá em Marijoa que parece ser bem maior do que o normal? E nessa hora a gente se pergunta, peraí, esse segundo chapéu de palha gigante, ele pertencia a um gigante natural de uma raça dos gigantes, ou será que ele pertencia, ou será que ele foi congelado, criogenizado, enquanto o primeiro usuário da fruta de Nika estava na sua forma gigantificada também? É uma possibilidade. E outra coisa interessante dessa forma é que ela já serve como um pequeno easter egg para o que está por vir, que seria o arco de Elbaf
Terra dos Gigantes, né? Então vai ser muito legal a interação do Luffy sendo capaz de se gigantificar numa terra de gigantes, né? Conversando e interagindo de igual para igual com eles. Logo depois disso, o Luffy ele é jogado para fora de Onigashima, mas ele consegue voltar correndo no ar. E aqui eu tenho certeza que muita gente já ficou, agora. Definido. Pá, Toon Force. Não tem mais o que falar, não tem mais o que se discutir, acabou. Mas não, galera, eu ainda defendo a ideia de que tudo que o Luffy ele faz consiste nas suas propriedades de borracha, né? No seu corpo ter as propriedades de borracha e nos próprios conceitos que já existem dentro do universo de One Piece. A gente não conhece o famoso Skywalk, o famoso Geppo da Sub-9, onde eles usam de uma técnica que consiste no atrito com o ar para conseguirem pular no ar. Poderia ser um caso muito parecido com o do Luffy aqui. É claro que no caso do Luffy, o Oda ele gosta de ir até o limite onde ele pode ir sem quebrar a nossa suspensão de descrença que o Luffy ele continua sendo um garoto de borracha, né? Que tudo que ele faz consiste no corpo dele ter propriedades de borracha. Mas eu acho que o Oda ele ainda caminha dentro dessa linha. Temos também, depois que o Kaido ele dá uma porretada na cabeça do Luffy, o rosto do Luffy aparecendo dentro da caveira de Onigashima, onde a gente pode ver a reação de todos ali presentes e os olhos de todos eles saindo da cara deles ali, né, em sequência, pá, 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 um atrás do outro, onde finalmente eles têm, né, a visão do Luffy nessa forma. A gente vê o Yamato, né, a gente vê o Momo vendo ali o Luffy nessa forma durante esse episódio, mas os outros personagens que estavam dentro da caveira de Onigashima também tiveram essa mesma oportunidade e a cena foi completamente hilária, né? Todo mundo ali com os olhos saindo do rosto, o que mais uma vez não significa que a gente está presenciando um completo Toon Force. Seria nada mais do que uma liberdade visual pro conceito dessa fruta do Luffy. Nada mais do que isso, sabe? Assim como a gente vê, por exemplo, a Nami, quando ela está pensando muito em dinheiro, os seus olhos elas mudam para cifrões de dinheiro. Nesse caso aqui seriam os olhos saindo do rosto para efeito cômico mesmo, né? Para mero alívio cômico. Mas o que vemos logo em seguida é o Luffy saindo da sua forma do Gear 5 e ficando completamente murcho. Então, seria essa a fraqueza do Gear 5, né? Essa é a pergunta de milhões, porque a gente não sabe se essa foi uma consequência real que fez com que o Luffy corresse qualquer tipo de risco de vida, ou se foi só uma brincadeira do Oda mesmo, né? Mais uma brincadeira do Luffy, ele ficando completamente murcho e logo depois ele sendo capaz de voltar naquela sintonia com as suas batidas do coração. Ainda fica essa pergunta um pouco em aberto. Pode ser que o Oda ele volte, né, a tocar nesse assunto, mas por enquanto não deu em nada. E é nessa parte que a gente chega na melhor animação desse episódio, galera. Mas antes disso, antes de falar da melhor cena desse episódio, a gente tem algo que eu não consegui ignorar, mas que me incomodou. Eu não nego pra vocês, galera. Me incomodou um pouquinho, que foi o Luffy. Quando ele volta a entrar em sintonia, ele vai e faz a pose do Gear Second e ele simplesmente parece se transformar num Super Saiyajin. A gente vê a aura dourada de Super Saiyajin e a gente ouve o som, o efeito sonoro da transformação em Super Saiyajin. E eu só conseguia pensar, cara, pra quê? Eu sei que Dragon Ball Super deixou uma lacuna enorme. E eu acredito muito que o motivo deles inserirem essa porrada de efeito de luz, de brilho, de explosão no anime de One Piece seja para preencher essa lacuna pra galera que era fã de Dragon Ball Super correr para também acompanhar o anime de One Piece. Mas a esse ponto, você fazer um negócio tão barato quanto esse, sabe? Eu fiquei pensando, cara, One Piece não precisa disso. A essa altura, One Piece não precisa desse tipo de referência gratuita aleatória. Mas isso, felizmente, não tirou o brilho da melhor parte desse episódio, que foi o Luffy, ele voltando a entrar em sintonia com as batidas do seu coração, ele colocando a mão no peito e as cores do seu corpo ali se alternando, né? O que parece ter sido proposital para casar com o conceito das cores dos hakis, por exemplo, né? Porque em português a gente não costuma falar a cor do haki, mas em inglês o pessoal costuma falar dessa forma, né? A cor do haki. Então faz sentido quando a gente para pensar na definição do nome dos hakis, por exemplo, né? Mas foi uma cena lindíssima e feita pelo animador Akihiro
Ota, o mesmo animador que fez aquela outra cena, né? Algumas outras cenas. Uma delas sendo a cena onde o Luffy ele chega em cima do Momo para lutar contra o Kaido, depois que o Momo ele alcança a sua forma madura e adulta, né? Uma coisa que é dita e ressaltada pelo Kaido no começo desse episódio é que o Luffy ele pode moldar o ambiente e até moldar seres vivos, assim como o despertar das paramecias, mas ele ao mesmo tempo também se transforma do Gear 5, assim como as Akuma no Mi do tipo Zoan tornam possível transformações. E aí você fica, tá, ele é uma paramecia, mas ele é uma Zoan, o que que tá acontecendo? Tudo isso eu acredito que possa ser explicado como uma exceção à regra pelo fato do Luffy ser uma Zoan mítica. É óbvio, galera, que o Luffy no começo ele era uma paramecia, ele provavelmente seria sim somente um garoto de borracha e não teria uma alteração na definição da sua fruta, mas já que ele fez, tudo isso pode ser justificado por ele ser uma Zoan mítica e acabar sendo uma exceção à regra. Então ele poderia ter várias propriedades através do seu despertar, que estariam primariamente presentes nas do tipo paramecia, como também nas do tipo Zoan. E no finalzinho do episódio, o Kaido ele faz a pergunta também de milhões. Ele pergunta: quem é você? E o Luffy responde que ele é Monkey D. Luffy. E essa é a pergunta de ouro, porque a gente também, assim como o Kaido, ficou na dúvida se aquele continuava sendo Luffy ou se ele havia se tornado uma outra pessoa, digamos, assumido uma outra personalidade que seria a consciência existente na sua fruta. Essa é a grande dúvida, mas primordialmente aquela pessoa ainda se denomina como Luffy. Mas ao mesmo tempo, parece que a persona, a consciência que reside na fruta, ela ainda parece exercer uma certa influência no próprio comportamento do Luffy, né? Até pela fraqueza das frutas do tipo Zoan serem a consciência da fruta poder se apossar do usuário de forma definitiva. Então a gente pode imaginar que o que esteja acontecendo aqui seja realmente a consciência da fruta, né? A persona da criatura do Deus do Sol Nika tentando influenciar na figura, na personalidade, na consciência do próprio Luffy, mas o Luffy ainda conseguindo se manter ele mesmo, pelo menos em maior grau. Mas de qualquer forma, um episódio maravilhoso. A cena do Luffy quando ele tá prestes a correr e o chão ali embaixo dele começa a se acumular na parte de trás ali como se fosse um amontoado de areia, sabe? Um amontoado de massinha. Depois, por exemplo, quando o Luffy ele perde o rosto dele e ele devagarzinho ele tem que ver muito direitinho essa cena, onde o rosto sai da cabeça dele, ele precisa puxar o rosto de volta pro rosto dele para ele continuar correndo, enfim. Todas essas cenas foram muito legais, a cena dele se transformando num gigante ali, passando pelas nuvens, primeiro, na verdade, o rosto dele ali, né? E a gente ficando meio confuso ali na perspectiva, se ele tava do mesmo tamanho, se ele não tava, e depois a gente vendo que ele tinha ficado um gigante mesmo. Cara, tudo isso foi muito, muito, muito bem feito, um show de animação e, como eu falei, de liberdade artística muito grande. Mais uma vez eu quero saber a cena favorita de vocês aí nos comentários, e se você ainda não assistiu o review do capítulo do mangá de One Piece, ele vai aparecer desse lado da tela para você poder ir lá assistir agora, beleza? Até a próxima, tchau!